E se eu te dissesse que a maior catástrofe sanitária da França não foi um acidente, mas um crime? No passado, sem censura de hoje, vamos abrir os arquivos de 1720. O ano em que a ganância de poucos condenou 100.000 almas ao esquecimento. Imagine o porto de Marsella, o motor econômico da Europa. No dia 25 de maio, o navio Grand Saint-Antoine surge no horizonte carregando sedas do Oriente. Mas ele também trazia o fim de uma era. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é uma lenda, é a história documentada de como o lucro foi colocado acima da sobrevivência humana. Uma narrativa de negligência que transformou o paraíso mediterrâneo em um necrotério a céu aberto. O Grand Saint-Antoine já era um navio fantasma antes de atracar. Durante a travessia, o médico de bordo e vários marinheiros morreram subitamente. O diagnóstico era óbvio para qualquer veterano: a peste bubônica. O capitão Jean-Baptiste Chateau sabia que, se declarasse a peste, o navio seria queimado e a carga perdida. E ali começou a primeira grande mentira. Ele falsificou os registros, omitindo as mortes por contágio. Mas ele não estava sozinho. Mercadores poderosos e autoridades locais estavam ansiosos para vender as mercadorias na feira de Beaucaire. Eles pressionaram para que a quarentena fosse ignorada. O ouro cegou a razão. As ordens de isolamento foram afrouxadas. O navio descarregou. E com as sedas luxuosas vieram as pulgas infectadas pela bactéria Yersinia pestis. O inimigo invisível tinha acabado de conquistar a cidade sem disparar um único tiro. Dias depois, o primeiro estivador morreu. Depois, sua família. No início, os médicos de Marsella, por medo ou corrupção, negaram o óbvio. Chamaram a peste de febre de cansaço. Uma negação que custaria caro. Em julho, a negação tornou-se impossível. A peste explodiu nos bairros populares. O sistema de saúde da época, baseado em teorias medievais, entrou em colapso total em menos de 2 semanas. A partir daqui, a história de Marsella torna-se um experimento de horror social. A cidade foi isolada do mundo por decreto real. Quem tentasse cruzar as fronteiras da Provença era executado sumariamente. O governo central ordenou a construção do Muro da Peste, uma barreira de pedra vigiada por soldados com ordens de atirar para matar. Marsella estava sozinha, abandonada para morrer. A logística da morte era insuportável. Com 1.000 mortos por dia, não havia caixões, nem covas, nem clero. Os corpos eram simplesmente jogados pelas janelas, acumulando-se em pilhas que atingiam o primeiro andar dos prédios. O ar da cidade tornou-se tóxico. O cheiro de decomposição, misturado ao vinagre e à cal viva, criava uma atmosfera sufocante. A lei e a ordem desapareceram, dando lugar ao instinto mais primitivo de sobrevivência. Para limpar as ruas, as autoridades recorreram aos corvos. Eram prisioneiros das galés, forçados a recolher cadáveres sob a promessa de liberdade. Quase todos morriam em questão de dias. Historiadores relatam cenas de desespero absoluto, mães morrendo enquanto amamentavam, crianças vagando entre pilhas de mortos e cães alimentando-se dos restos humanos que ninguém tinha coragem de remover. O Chevalier Rose, um comissário que se tornou lenda, assumiu o controle de um dos distritos mais afetados. Ele usou força militar para organizar valas comuns gigantescas, tentando evitar que a cidade inteira virasse um foco de infecção. Rose limpou a esplanada de Tourette, onde 2.000 corpos apodreciam ao sol. Ele sabia que estava assinando sua sentença de morte, mas o senso de dever histórico falou mais alto que o medo. Enquanto isso, a elite que causou o surto fugiu para seus castelos. A peste de 1720 provou ser o maior divisor de classes. O pobre morria na rua, o rico morria no luxo, mas a bactéria não escolhia lado.
A escala da devastação é difícil de compreender. Em apenas 2 anos, metade da população de Marselha foi varrida. 50.000 pessoas. Em toda a região da Provença, o número saltou para 126.000 mortos. O impacto econômico foi tão severo que o porto de Marselha levou décadas para recuperar sua influência. A cidade tornou-se um exemplo global do que acontece quando a ciência é ignorada em prol do comércio. Mas onde está essa história hoje? Por que não falamos de Marselha como falamos da peste negra de 1348? Talvez porque a verdade sobre 1720 seja desconfortável demais para os registros oficiais. O capitão Chateau, o homem que mentiu no início, foi preso. Mas ele foi o único culpado? Ou foi todo um sistema que permitiu que um navio infectado atracasse pelo valor de sua carga? A arqueologia moderna ainda encontra as evidências desse crime. Durante obras no centro de Marselha, valas comuns com esqueletos cobertos de cal viva são descobertas, revelando a pressa e o terror daquele verão. A Grande Peste de 1720 foi o último grande surto de peste bubônica na Europa Ocidental. Ela marcou o fim de uma era de ignorância e o início de protocolos de quarentena mais rígidos que usamos até hoje. Estudar Marselha é olhar no espelho. É entender que a história não é feita apenas de grandes batalhas, mas de decisões silenciosas tomadas em gabinetes que podem aniquilar gerações inteiras. No passado sem censura, acreditamos que a história que dói é a que mais ensina. A negligência de 1720 é um aviso que ecoa por 300 anos. A natureza não perdoa a arrogância humana. Imagine ser um cidadão de Marselha naquele agosto. Ver os navios partindo enquanto os portões da sua cidade são trancados por fora. O sentimento de ser descartável em nome de um balanço comercial. As pinturas de Michel Serres, que viveu a peste, mostram uma cidade que parece o cenário do fim do mundo. Obras de arte que não foram feitas para serem belas, mas para serem testemunhas de uma agonia coletiva. A resistência da bactéria Yersinia pestis é um lembrete biológico. Ela não foi extinta, ela apenas recuou. O que nos mantém vivos é a memória histórica de desastres como o de Marselha. A recuperação de Marselha foi um milagre de resiliência, mas o trauma moldou a cultura da Provença. O medo do estrangeiro infectado e a obsessão pela limpeza tornaram-se traços culturais profundos. O Grand Saint-Antoine foi finalmente queimado na ilha de Jarre, um sacrifício tardio de um navio que carregava o peso de 100.000 mortes em sua madeira podre. O fogo não apagou a culpa. Neste canal, não fugimos da realidade. Marselha, 1720, é o capítulo mais sombrio da história portuária. Uma lição de que a transparência é a única vacina contra o colapso social. A cidade hoje é vibrante e solar, mas caminhar por suas ruas antigas é caminhar sobre um cemitério monumental. Cada pedra de Marselha guarda o eco de um grito de 1720. Analise os dados. Em julho de 1720, a mortalidade era de centenas. Em agosto, passou para milhares. A curva de crescimento foi um pesadelo matemático que nenhum governante soube ler. Os médicos da peste, com suas vestes de couro e cajados, tornaram-se símbolos de terror em vez de cura. Eles eram os mensageiros de que o fim tinha chegado para aquela casa. A política de fique em casa de 1720 era literal e fatal. Sem comida ou assistência, as casas tornavam-se sarcófagos para famílias que ainda estavam vivas, esperando o bubão romper. A igreja, que deveria dar conforto, também foi decimada. Padres morriam aos montes, deixando os fiéis sem a última extrema unção, o que na época era um terror psicológico pior que a própria morte. O comércio internacional parou. O porto que alimentava a França tornou-se uma zona de exclusão. A fome começou a matar os que a peste tinha poupado. O que aprendemos com o passado sem censura hoje? Que a história é cíclica, que os personagens mudam,
mas as falhas humanas permanecem as mesmas ao longo dos séculos. A peste de 1720 foi o teste definitivo da solidariedade humana, e a maioria falhou. Apenas figuras como o Chevalier Rose brilharam em meio à escuridão da covardia geral. Se você for a Marsella hoje, procure os memoriais discretos. Eles estão lá para nos lembrar que a civilização é um véu muito fino, que pode ser rasgado por uma simples pulga e um capitão mentiroso. O surto durou até 1722. Foram 2 anos de agonia contínua. Quando as portas finalmente se abriram, o mundo tinha mudado. A França tinha mudado. A biologia da peste é fascinante e cruel. A bactéria bloqueia o estômago da pulga, fazendo-a sentir uma fome eterna. Ela pica desesperadamente, vomitando a bactéria no hospedeiro. Essa eficiência biológica encontrou o ambiente perfeito em uma cidade densa e suja. Marsella era um banquete esperando para ser servido para a Yersinia pestis. O impacto na literatura e na filosofia da época foi imenso. O iluminismo começou a questionar se o destino era realmente vontade de Deus ou apenas má gestão dos homens. A ciência moderna usou amostras de polpa dentária de esqueletos de Marsella para sequenciar o genoma daquela peste. Descobriram que era uma linhagem direta da que assolou a Europa no século XIV. A história não é linear. Ela é uma espiral de perigos que retornam. Marsella 1720 é o lembrete de que não somos invencíveis, apenas temporariamente seguros. Os registros de óbito da época são leituras de quebrar o coração. Linhas e mais linhas de nomes riscados. Famílias inteiras apagadas em uma única terça-feira de agosto. Quantas descobertas, amores e invenções foram perdidos naquelas valas comuns? 50.000 potenciais futuros foram enterrados sob a cal viva de Marsella. O canal Passado Sem Censura traz esses fatos para que a ignorância não seja a nossa próxima pandemia. Conhecer o erro do Capitão Chateau é o primeiro passo para não repeti-lo. A tensão na cidade era tamanha que motins eclodiram por comida. Soldados tiveram que escolher entre atirar em vizinhos famintos ou morrer de peste junto com eles. Não houve glória em 1720, houve apenas sobrevivência. E para os que ficaram, o fardo de reconstruir uma cidade que cheirava a morte por todos os lados. A quarentena de Marsella é estudada até hoje em academias militares e escolas de saúde pública como o exemplo máximo de cerco sanitário. O mar Mediterrâneo, que antes trazia riqueza, tornou-se o cemitério de tudo o que Marsella possuía. Roupas, móveis e pertences de mortos eram lançados às ondas. A peste foi um evento de extinção local. Algumas linhagens familiares que viviam na região desde o Império Romano simplesmente deixaram de existir em 1720. O Chevalier Rose sobreviveu contra todas as probabilidades. Ele tornou-se o símbolo de que, mesmo no Apocalipse, a organização e a coragem podem salvar o que resta da humanidade. Mas Rose morreu pobre e quase esquecido. A história oficial prefere heróis de guerra a heróis de hospitais. Mas aqui, no Passado Sem Censura, nós não esquecemos. O surto mais mortal que você nunca ouviu falar deveria ser um aviso obrigatório em todas as escolas de economia e política do mundo. A ganância gera uma cegueira que a ciência não pode curar. Ouro não compra imunidade e certificados falsos não enganam bactérias. Quando você olhar para as sedas e o luxo do passado, lembre-se do preço que foi pago por elas nos porões do Grand Saint-Antoine. Marsella 1720 é a prova de que a nossa segurança é um castelo de cartas e basta um sopro de corrupção para que tudo desabe em uma pilha de cadáveres. O legado da peste é o nosso sistema moderno de vigilância sanitária. Cada vez que você passa por um controle de saúde, agradeça as lições aprendidas com o sangue dos marselheses. A história sem censura é brutal, é crua, mas é necessária.
Sem ela, estamos condenados a viver o mesmo ciclo de erros e enterros. O sol da Provença hoje brilha sobre uma Marsella que superou seu passado. Mas as cicatrizes de 1720 estão no DNA da cidade, na sua desconfiança e na sua força. Espero que este relato tenha trazido a clareza necessária sobre o que realmente aconteceu naquele porto. A peste foi o agente, mas o homem foi o autor. Se você valoriza a história como ela realmente foi, inscreva-se no Passado Sem Censura. Curta e compartilhe este vídeo para que a história de Marsella nunca mais seja silenciada. Até o próximo arquivo.